Olá, bem-vindos ao canal Suzana Silva Tênis. Como a gente viu no programa anterior, a escadinha é uma super ferramenta para desenvolver o trabalho de pés do tênis. Na nossa metodologia, usamos a escadinha na primeira parte da aula, que chamamos de aquecimento inteligente. O aquecimento inteligente não visa apenas aumentar a temperatura do corpo e preparar a mente para a aula, mas também sensibilizar e ensinar padrões de movimentos que serão usados no golpe, que é o tema principal da aula. Hoje daremos mais alguns exemplos de como evoluir nos tipos de deslocamento que usaremos, por exemplo, para um golpe de direita. A gente viu que correr para frente é o primeiro e mais básico padrão de deslocamento que a gente usa no tênis. E as crianças pequenas começam com atividades muito simples, como andar para frente na escadinha. Pode parecer muito simples, mas a própria escadinha já é um desafio muito grande para as crianças. Como elas conseguirão passar sem pisar? Então a gente usa bastante a pergunta: quem consegue passar sem pisar na escadinha? E isso já é um gatilho para a motivação delas. Depois que as crianças andam pela escadinha, sem pisar em nenhum degrau, a gente propõe que elas andem um pouco mais rápido até chegar à corrida. E aí a gente culmina o exercício com aquele skipping que a gente viu no programa anterior. Mas vamos ver como é que é o passo a passo desse skipping. Vocês podem se lembrar que a gente comentou que para correr bem a gente precisa ter um grande tamanho de passada. Então, uma criança pequena, quando está correndo, ela não eleva muito o joelho. Justamente ela corre praticamente com os joelhos estendidos. E se você pegar o Usain Bolt, por exemplo, ele tem uma passada bem grande, passos muito amplos, e para isso acontecer ele precisa elevar bastante o joelho. Então, como é que a gente faz a sequência do skipping para as crianças? Num primeiro momento, apenas andar elevando o joelho, depois andar subindo na ponta dos pés, elevando o joelho, e por fim saindo do chão. Vamos ver isso na prática como é? Quando nós propomos esse exercício de skipping, tanto para crianças como para adultos, a grande dificuldade é fazer a coordenação entre mãos e pernas. Por isso que a gente fala que quando levantamos a raquete, levantamos o joelho oposto. É como se a raquete fosse puxar o joelho. E aí adultos e crianças conseguem fazer o exercício sem problemas. Quando você tiver a oportunidade de ver um jogo profissional na televisão ou ao vivo, observe como os profissionais fazem para chegar nas bolas curtas ou naquelas que são longe deles. Eles têm uma coordenação perfeita de braços e pernas e por isso chegam em todas as bolas muito mais rápido. Além do skipping, que prepara a gente para correr para frente, um outro passo que a gente comentou no programa anterior são os passos de ajuste. Aqueles passinhos pequenos que fazem com que a gente encontre certinho a distância entre o corpo, com a raquete e a bola. Esses passos, a gente viu algumas ideias de exercícios no programa anterior e hoje veremos mais algumas ideias. Depois que você usar a escadinha de todas essas maneiras, você pode, caso você tenha uma escadinha móvel, que você pode mexer nos degraus, fazer de uma maneira que elas fiquem do grau maior, do tamanho maior de degrau, até o menorzinho, que você vai diminuindo progressivamente. A gente vai fazer isso também com os disquinhos, para vocês verem como fica fácil de fazer, mesmo que você não tenha uma escadinha. Vamos lá? Pessoal, vamos recapitular então.
Todos esses deslocamentos que a gente mostrou na escadinha servem para fazer com que o jogador chegue na distância certinha para fazer o golpeio com a bola. E um bom golpeio envolve bastante equilíbrio. A gente quer colocar o nosso centro de gravidade, que é um ponto imaginário dentro do nosso quadril, caminhando na mesma direção de que a gente vai golpear a bola. Então, se eu vou mandar uma bola na cruzada e eu consigo colocar o peso do meu corpo, né, o centro de gravidade na direção da cruzada, toda a cadeia de músculos e toda a cadeia cinética vai transformar essa força em potência, em aceleração da raquete. Eu consigo transferir todo o peso para o mesmo lugar. Então, tudo que a gente mostra na escadinha, que a gente estimula as crianças a fazerem, tem como objetivo, o objetivo final, a gente chegar lá e bater bem na bola, bem equilibrado, né? Então, a gente tem 4 posicionamentos básicos para a gente golpear uma bola. O que a gente começa é o posicionamento alinhado, um pé atrás do outro. Nesse momento, com esses pés dessa maneira, eu consigo transferir o peso de uma perna para outra na direção do golpe. E esse é o primeiro footwork, a primeira base de golpeio que a gente ensina para um aluno iniciante, seja criança ou adulto. Depois a gente ensina também um semi-aberto, que os pés ficam mais ou menos colocados na diagonal. Depois a gente ensina um totalmente aberto, que é como se os pés estivessem paralelos um ao outro. E por fim ensinamos o posicionamento fechado, que acontece bastante quando a gente vai golpear uma bola na corrida. E combinando escadinha com os hexágonos de treino, a gente consegue estimular esses padrões, tanto de corrida como bases para golpeio, sem as crianças perceberem. Vamos ver como isso funciona? Então, depois de golpear bem uma bola, transferindo o peso para frente, para a direção de onde você quer mandar, você acha que é melhor ficar parado esperando, vendo se a sua bola entrou ou saiu, parado, ou é melhor recuperar a posição para a próxima bola do adversário? É claro que é melhor recuperar a posição. E justamente esse passo que a gente usa para recuperar a posição para o meio da quadra, o chamado passo de recuperação, exatamente, que a gente pode praticar usando a escadinha também. Então a gente vai ver alguns tipos de passos de recuperação que estão ligados com o tipo de base para golpeio que você usou. Então se você tem uma base alinhada, é um passo de recuperação que você vai usar. Se a base foi aberta, nós vamos usar outro passo de recuperação. Se a base foi semi-aberta, outro tipo. E se a base for fechada, outro tipo também. O que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: hoje o tênis moderno, a gente tem a utilização de 2 forças, que é a força para frente, a força linear, e também tem a força angular, uma força circular que vem através do giro de tronco. Quando a gente vê um tenista ou uma tenista que bate muito forte na bola, gerando bastante força angular, às vezes o pé de trás acaba entrando lá na frente, um pouquinho antes dele voltar ou dela voltar, e isso pode confundir a gente um pouquinho. Então, o importante primeiro é golpear. E em seguida, que na olho nu parece que o movimento é o mesmo, mas não é, alguns segundos depois, milissegundos depois do golpeio, essa perna de recuperação entra em ação. Vamos ver como é que é isso na escadinha. Além desses passos de recuperação que nós mostramos usando escadinha e hexágono,
está acontecendo um passo no tênis moderno justamente por esse excesso de força angular que é gerado com a rotação do tronco e a potência da perna dos jogadores, no qual a perna de trás vai parar lá na frente e aí a gente acaba fazendo praticamente um passo de recuperação elíptico, né? Então a gente vai mostrar com 2 disquinhos no chão como que a gente pode praticar esse passo de recuperação da frente para trás e para o meio, né? Então fica como se fosse um 8 deitado. Vamos lá? E recuperando de novo a posição, nós voltamos para o nosso velho e bom saltito de antecipação, o split step, que a gente pode treinar com a velha e boa amarelinha. Vamos a ela? Pessoal, o mais incrível é o seguinte, eu estou usando essa escadinha desde os anos 90 e sempre tem exercício novo que as crianças inventam. Aí como é que você vai me falar sempre, desde os anos 90? Sim. Então o que acontece? Depois que eu proponho os deslocamentos que eles vão usar, aquele que é o tema da aula, o golpe e a aplicação tática da aula, aí eu sempre peço para eles inventarem um exercício novo e sempre tem ideias. Então vocês estão desafiados. Eu espero que vocês proponham esse desafio aos seus alunos. Quem tem uma nova ideia, e aí você comenta aqui quais foram as ideias que surgiram. Não esqueçam de assinar o canal para receber as notificações e dar um joinha se você gostou do programa. A gente se vê pelas quadras. Até lá!